Olá, tudo bem? Aqui é Elisandro Vieira, da WTM do Brasil, hoje 21 de outubro de 2020, um dia importante, né, nesse processo de desativação definitiva do Ciscoserve. Hoje saiu no Diário Oficial da União uma portaria conjunta da CECINT, né, antigo MIDIC, e da Receita Federal do Brasil, revogando várias portarias que deram vida, né, ao Ciscoserve, tanto a portaria 113, que era só do MIDIC, quanto a portaria conjunta 1908 e outras, né, a última aí dos últimos manuais, o 12º manual do Ciscoserve, foram hoje todas revogadas. E aí, como a gente não pode deixar de fazer, estamos aqui para orientar principalmente os nossos clientes, mas também os nossos amigos, parceiros e pessoas, empresas que nos seguem, porque sim, a gente acredita que precisa ser olhado esse desligamento com mais carinho. Hoje eu vou tentar fazer um vídeo bem rápido, para quem quiser ver com mais detalhe, entender melhor como que a gente está orientando as empresas desde o início desse processo, como que a gente continua orientando agora, recomendo que vejam o vídeo no nosso canal do YouTube. Eu vou deixar o link desse outro vídeo aqui na descrição desse vídeo. Então, convido todos a verem esse vídeo que a gente fez algumas semanas atrás. Aí, 40 minutos orientando ali com mais detalhes. E também aí, para quem precisar realmente ir a fundo, tem um curso que a gente fez focado mais para cliente, mas também está aberto para o público em geral, sobre o que vai vir, não no lugar do Ciscoserve, porque possivelmente não virá nada no lugar para substituir ele como ele era, mas algumas operações vão precisar sim ser apresentadas. E aí, enfim, a gente explicou aqui nesse vídeo, tá bom? Hoje, o objetivo aqui com esse vídeo é explicar, com a revogação das portarias do Ciscoserve, quais aspectos legais, né, que foram alterados, porque a gente tem lei, decreto, portaria e IN, foi alterado a portaria, daqui a pouco eu explico mais. Quem realmente não precisa mais se preocupar com nada, tipo, agora, ok, para mim, ok, acabou, morreu o Ciscoserve, morreram as operações, morreram as declarações, morreram os documentos, os processos, os sistemas, os tributos, não, nem tudo deixa de existir uma obrigação acessória, mas a gente vai mostrar aqui que alguns tipos de operação ainda é recomendável que as empresas mantenham o processo de guardar o documento, o processo de organizar a informação, porque logo ali depois da curva, prestem atenção no que eu estou falando aqui, será necessário para alguns casos apresentar alguns dados, claro que num formato diferente e tal, né? Então, eu vou explicar aqui daqui a pouco qual é a diferença de impacto para quem vende, exporta serviço, para a diferença para quem importa, né? A diferença entre quem vende e quem compra serviço do exterior. Na importação de serviço, que é um dos mais impactados, a diferença para quem tem pagamento direto, para quem, por exemplo, fecha um câmbio direto para um fornecedor do exterior, a diferença para quem paga via terceiros, seja esse terceiro um agente marítimo, um agente de carga ou até mesmo um banco fornecendo um cartão de crédito ou um cartão pré-pago, também um pagamento por um instrumento fornecido por um terceiro, o banco liquida com o fornecedor e a empresa que tomadora do serviço liquida com o banco. Tem riscos aí nessas operações, principalmente não as diretas, mas as de pagamento via terceiro. Explicar a diferença entre pagamentos que são integralmente tributados e a diferença entre pagamentos onde a tributação é isenta ou reduzida, né? Por quê? Porque nos pagamentos que as empresas fazem de forma direta e onde elas recolhem tributos, por exemplo, imposto de renda na fonte, esses o risco é muito baixo, porque esse aí está no RP, está no SAP, Oracle, TOTS, né? Está no controle da área financeira, fiscal, tributária, contábil das empresas. Agora, aqueles pagamentos que a empresa larga um cartão de crédito na mão de um diretor, de alguém de TI, ou aqueles pagamentos que a empresa larga na mão de um terceiro, de um despachante, de um agente, esses pagamentos são recursos da empresa, entregues muitas vezes por intermédio de terceiros para domiciliados no exterior, e esses ou deveriam ter tributo recolhido, e às vezes pode a própria empresa estar inadimplente com o recolhimento do tributo, ou podem gozar de benefício de redução a zero, de imposto ou isenção, mas ainda assim a empresa precisa apresentar essa informação, não mais no Ciscoserve, mas em outra obrigação, principalmente para a Receita Federal. Daqui a pouco eu explico mais isso, dou até detalhe, exemplo aqui, tá? Então, o foco principal, né, gente, são as operações com isenção ou redução do IR. Então, já dando aí um spoiler, né, de quem que não precisa muito se preocupar e quem que ainda tem que se preocupar um pouco. E aí, lá no final, eu vou falar sobre os níveis de necessidade de alerta, né, com informações e documentos. Para quem certamente
vai precisar entregar alguma coisa ainda em futuro próximo, eu vou mostrar como e por quê. Quem provavelmente, eu não posso garantir, um é com certeza, o outro é provável, possível, né? Possivelmente, provavelmente tenha que entregar algo num futuro próximo. E quem provavelmente, eu também posso daí garantir que não vai ter que entregar nada. Mas quem que pode ficar tranquilo que provavelmente não vai ter que entregar mais nada agora em futuro próximo? E, no final, uma dica aí para as empresas que investiram em áreas, pessoas, sistemas, treinamento de funcionário, adequação do ERP, ou compra ou contratação, enfim, né, de pessoas, de terceiros, de sistemas. Vamos dar uma dica aí para essas empresas não jogarem 100% do esforço fora, né? Como é que as empresas fazem para aproveitar esse investimento que fizeram, para se preparar para declarar a SCOSERV, e para as pessoas que eram funcionárias, né, de empresas responsáveis aí pela área do SCOSERV, algumas empresas criaram a área do SCOSERV ou colocaram em alguma área e pessoa esta obrigação de analisar os documentos para entregar e apresentar no SCOSERV. Vamos dar uma dica para reaproveitar, né, para aproveitar, para fazer bom uso destas pessoas, destes sistemas, destes documentos e principalmente deste processo de analisar documentos que até a instituição do SCOSERV não eram analisados com tanto detalhe pelas empresas, e daqui a pouco, como acabou o SCOSERV, elas vão jogar fora essas pessoas, esses processos, esses sistemas, e daqui a pouco vão precisar de novo desse dado. Então, vai uma dica aí daqui a pouco para essas empresas. Aqui agora, indo já para o objetivo aqui do vídeo, né? Relembrando que lá em 17 de agosto, quando o Ministério da Economia anunciou o desejo, ainda na época, numa nota, né? Nesta nota aqui, de desligar definitivamente o SCOSERV, dizia lá que as alterações normativas necessárias do desligamento definitivo serão editadas durante as próximas semanas. Bom, realmente foram algumas semanas, né? De 17 de agosto para 21 de outubro, hoje, né? Foram o quê? 8, 9 semanas, aí 2 meses, né? E pouquinho, agosto, setembro, outubro, isso, pouco mais de 2 meses de prazo para revogar alguns dos instrumentos mais relevantes, que foram as portarias, né, e portaria individual do MIDIC e portaria conjunta com a Receita, que deram, de assim, vida ao SCOSERV. Então, o Ministério da Economia está cumprindo aí, não um cronograma, porque não deu data, mas deu ali próximas semanas. Então, agora já saiu um novo capítulo, um capítulo importante, que é a desativação, para dar um pouco mais ou muito mais segurança jurídica para as empresas não declararem o SCOSERV. Por quê? Porque, vamos dizer assim, de direito, as portarias até hoje estavam em vigor, mas, de fato, o sistema já estava desligado. Então, a gente tinha uma obrigação legal, mas não tinha como cumpri-la, né? Agora está desligado o sistema, vai continuar desligado, tá? E agora foram desligadas as portarias conjuntas, pelo menos, e a portaria do MIDIC. Reforço aqui, né, o alerta de que foi anunciado lá na nota também que a captação dos dados para estatística e fiscalização, que já vão ser pegos de outras obrigações, né, que já são atualmente apresentadas ao governo, através de câmbio e de outras obrigações acessórias. Então, ok, aqui eu já fiz vídeo muito longo sobre isso, não vou me estender hoje. Só quero lembrar que, olha, não vamos mais pegar do SCOSERV, vamos pegar de outro lugar que você já apresenta. Aí o alerta é, será que você já apresenta? Aí, repito, para quem paga diretamente, para quem recebe diretamente, para quem pega as operações na mão, provavelmente estas empresas já estão declarando lá nestas outras obrigações, já estão lá fechando o câmbio. Mas, reitero que empresas que não fecham o câmbio diretamente, que usam um cartão para pagar, ou que pagam através de um terceiro, pode ser, e a gente percebeu que a maioria absoluta, mais de 9 em cada 10, mais de 90% destas empresas que não pagam diretamente, estão inadimplentes nas outras obrigações acessórias. E aí agora sai o SCOSERV, o governo vai lá buscar os dados que já são, entre aspas, apresentados, só que daí, de repente, eles não são apresentados. Então, fica aí o reforço desse alerta que a gente já fez no outro vídeo. Recomendo quem quiser ver, né, o outro vídeo. Então, vamos lá. O que foi revogado aqui na portaria 22091, de 8 de outubro de 2020, mas publicada hoje, né, em 21/10. Nossa, levou aí quase 2 semanas para ser publicada, né? Então, fica revogada a portaria MIDIC 113, de maio de 2012, que falou da obrigação de apresentar as informações econômico-financeiras para o então MIDIC, hoje CECINT, CESEX, SUEST, né? E outras que vieram depois. Também, segundo, fica revogada a portaria conjunta, essa é uma muito importante, a 1908, que foi a conjunta que deu origem a tudo, lá em julho de 2012,
semanas antes da entrada no ar, em 1º de agosto de 2012, do Siscoserv, né? Foi a que instituiu realmente o sistema Siscoserv como ele era. Agora podemos falar como ele era, né? E certamente não voltará mais a ser como era. E 3, a portaria conjunta, a última agora de 2018, que aprovou a 12ª edição dos manuais. Então, com este ato, fica, do ponto de vista, como direi, dos dois órgãos gestores, Receita e MIDIC, agora CECINT, CESEX, né? Do ponto de vista dos dois órgãos gestores, fica plenamente extinta a obrigação sob o nome e sob a forma de Siscoserv, como a gente conheceu. Aí agora, antes de eu responder aquelas perguntas que eu prometi, né, deixa eu mostrar então que aqui está lá no Normas, está lá no Diário Oficial da União também, em algum lugar aqui, que agora eu não vou achar, mas está lá nas normas, né, essa portaria conjunta, está aqui no DOU, né, Diário da União. Para quem gosta de ler no Diário da União está aqui, para quem gosta de ler lá no CIJUT, nos normas da Receita, está aqui também, o mesmo conteúdo, tá? Eu só quero mostrar que antes de termos, né, em 2012, essas portarias, nós tivemos em 2011, né, uma lei 2.546, tá? De 2011, que instituiu a obrigação, veja, a lei não fala em Siscoserv, a lei não obrigou a existir um Siscoserv, a lei falou em instituir a obrigação de prestar informações econômico-comerciais para o MIDIC na época, e aí o MIDIC iria estabelecer forma, prazo, etc. E a forma foi o sistema, estabeleceu o manual, estabeleceu os prazos, etc. Eu só quero chamar a atenção, né, de que essas informações, que podem amanhã, depois, daqui a algum tempo, sabe-se Deus quantos anos ou meses, né, podem, né, vir a ser exigidas. Por quê? Essas informações serão utilizadas na sistemática de coleta, tratamento e divulgação de estatística. O que nos parece, já foi dito até publicamente em alguns eventos por autoridades, é que não se criará um novo sistema, de novo, para substituir o Siscoserv, até para não onerar as empresas, não onerar o poder público. O que vai se buscar fazer é algum acordo daí de cooperação, compartilhamento de dados, por exemplo, da Receita para com a CESEX, para substituir, se não plenamente, porque não vai ter NBS, não vai ter alguns dados, mas para substituir em bom volume, em boa quantidade de dados, né, essa estatística de compra e de venda de serviços junto a domiciliados no exterior. Então, a obrigação de produzir, ou o dever de produzir estatística, ele não precisa necessariamente de um sistema como o Siscoserv, que para o governo custava caro, para as empresas também, para que elas sejam produzidas. Então, possivelmente vai ser feito aí um compartilhamento de dados, até porque vai ser usado para fim estatístico, só que existem obrigações aqui, gente, ó, de que os mecanismos de apoio ao comércio exterior de serviços, e o mecanismo de apoio normalmente são aqueles em que as empresas não pagam, ou pegam dinheiro do governo, ou não pagam tributo numa aquisição, numa importação de serviço, porque o governo está incentivando aquela atividade. É um mecanismo de apoiar o comércio exterior de serviços, né? Estes necessitavam que as empresas indicassem que estavam usando esse mecanismo, né? Também tem a previsão de que os órgãos e entidades de administração pública precisam utilizar a vinculação desse mecanismo nessa declaração, seja onde for, seja na DIRF, seja em outra obrigação que venha a existir, tá? Os órgãos precisam verificar o adimplemento dessa declaração, seja ela da forma, no prazo e onde for, e a concessão ou reconhecimento dos mecanismos fica condicionada ao cumprimento da entrega dessas informações. Então, vamos lá. Para fins de as empresas gozarem de financiamento BNDES, por exemplo, ou de não terem que pagar um imposto de renda na remessa de uma comissão de agente, não pagar imposto de renda numa feira, não pagar imposto de renda num frete, né? De alguma forma, que não vai mais ser o Siscoserv, as empresas vão precisar mais cedo ou mais tarde apresentar esses dados para o antigo MIDIC, CESEX, que provavelmente não criará um novo sistema. Ela provavelmente pedirá para a Receita compartilhar bases de dados que já tenham essa vinculação. E adivinhem, essa vinculação já existe. Quando é pagamento, essa vinculação já existe na DIRF, que é uma que a gente está defendendo há muito tempo, que provavelmente vai ser uma que não vai substituir o Siscoserv, porque ela já existia antes. Mas na DIRF as empresas são obrigadas a declarar pagamentos diretos, via remessa, via entrega, via terceiros para o exterior,
e indicar se pagaram o tributo e se não pagaram o tributo, por que não pagaram. Porque tem uma lei interna, que é o mesmo mecanismo de apoio que se usava no SICOSERV, que reduz a zero a alíquota de imposto de renda naquele pagamento. Entendido? Aí, um outro aspecto, gente, que eu já tinha prometido aqui dizer, olha, quem que certamente precisará entregar algo no futuro próximo, né? E a diferença entre pagamentos tributados e pagamentos isentos ou reduzidos de tributo. Tributo, principalmente imposto de renda. Também falei aqui de decreto. Por que que eu estou falando isso, gente? Porque no ano passado, em 2019, em julho de 2019, foi alterado o decreto 6761, que está aqui, né? E esse decreto 6761, ou 9904, que o alterou, prevê aqui, ó, que as operações 3 e 4, que a gente já vai ver quais são aqui a 3 e 4, mas é comissão paga por exportador a seus agentes no exterior. E 4, despesa de armazenagem, movimentação e transporte de carga e emissão de documentos realizados no exterior. Estas duas operações, pelo menos, né, para que haja a fruição do benefício de redução a zero do imposto sobre a renda na remessa, precisa necessariamente estar declarado no SICOSERV ou em outro sistema que venha a substituí-lo. Então, o que eu posso praticamente garantir é que quem que vai precisar certamente entregar algo num futuro provavelmente próximo, tá? São as empresas que pagam pelo menos estes dois tipos de serviço com redução a zero de IR. Então, empresas exportadoras que pagam comissão de agente, seja exportadora de mercadoria ou de serviço, que pagam comissão de agente, né? Com redução a zero de IR, estas com certeza, mais cedo ou mais tarde, precisarão apresentar em algum sistema que possivelmente vai ser a própria Receita que vai criar, provavelmente bem mais simples, não por operação, vai ser trimestral, semestral, provavelmente não anual, né? Mas certamente será criada uma nova forma de apresentar esses dados, muito provavelmente mais simples, não vai ser tão detalhada por operação, mas será necessária até para as empresas gozarem, fruírem, né, desse benefício de redução a zero, ok? Quem que provavelmente vai precisar entregar algo no futuro próximo, talvez não tão imediato, mas logo ali na frente em algum momento, e que já precisa informar isso na DIF. As empresas que gozam de redução a zero de IR, nas outras hipóteses previstas aqui nestes decretos, como promoção de destinos turísticos, feiras, fretes, aluguéis de estandes, enfim, todas essas outras hipóteses de remessa com redução a zero de IR por lei interna. Então, esses eu ponho não um sinal vermelho, porque talvez não seja obrigatório logo ali na frente, mas em algum momento, talvez seja necessário entregar em alguma outra obrigação, mas no mínimo fica o alerta que essas obrigações com redução a zero de IR, mesmo que pagas via terceiros, são de registro obrigatório, no mínimo, na DIRF. E vale lembrar que a DIRF não tem dispensa para empresas do Simples, como o SICOSERV tinha. Então, cuidado, quem paga qualquer coisa diretamente, e principalmente quem paga via terceiros, com redução a zero de imposto de renda retido na fonte. E quem que provavelmente não precisa mais se preocupar com isso? Empresas que fazem pagamento diretamente para o exterior. Empresas que não gozam de benefícios, que quando fazem o pagamento ou recolhem o tributo ou declaram o tributo lá na DIRF e nessas outras obrigações. Porque normalmente, gente, administrativamente falando, são empresas que cadastram lá o fornecedor, o beneficiário, no seu RP, no seu sistema corporativo. Isso está no financeiro, vai para a contabilidade da empresa, identificando o beneficiário, o país e o tributo recolhido ou até o tributo reduzido. Então, essas empresas que pagam diretamente, não posso garantir, mas muito provavelmente podem dormir tranquilas, porque isso já está na sua contabilidade, já está no seu fluxo tradicional. Empresas que exportam serviço, que já fazem nota fiscal de exportação de serviço, essas também podem ficar tranquilas, até porque essas, no máximo, estão ali gozando de uma do não recolhimento de ISS, do não pagamento ou do crédito de PIS/COFINS, né? Mas isso normalmente também já está no radar da contabilidade, né? Do financeiro da empresa. Então, quem está com sinal verde é quem exporta serviço, já faz nota, e quem paga para o exterior e paga diretamente.
Quem está com o radar vermelho, né, com o sinal vermelho de alerta, é quem paga com redução a zero de R, seja direto ou indiretamente, e sinal amarelo, principalmente quem paga indiretamente e tem algum benefício, principalmente, de não redução, tá? Então, falamos da lei, falamos aí, deixa eu pegar uma canetinha aqui para destacar, falamos da lei, falamos do decreto, as portarias foram aí revogadas, provavelmente, gente, aqui no normas, né, a gente vai ver algumas INs também, que tem outros instrumentos normativos, né? Então, as INs talvez sejam revogadas também, não posso segurar, mas muito provavelmente, tá? O que mais? Falei já da diferença, então, de exportador e importador. Exportador, vendedor de serviço pode ficar muito mais tranquilo com redução ao desligamento do sistema. Importador de serviço não tão tranquilos, principalmente os que pagam via terceiros, via cartão ou via agentes, especialmente aqueles que têm tributação isenta ou reduzida, né, que é o foco, e já falei dos níveis de alerta. E agora a dica para as empresas que criaram áreas, sistemas e processos para o Cisco Serve. Deixa eu dar um exemplo, né, gente? Olha só. Aqui, ó, é muito comum as empresas terem operações no cartão de crédito, como a gente está vendo aqui, né? Pagamento de Google, a Amazon, que agora vai faturar no Brasil, outros sisteminhas de CRM, suporte, marketing, armazenamento, né? Drives, etc., servidores. É muito comum esses pagamentos internacionais, a gente atende empresas que têm 50, 100, 200 pagamentinhos ali, às vezes 2, 3, mas é comum que as empresas hoje tenham pagamentos internacionais no cartão de crédito. E dificilmente alguém da empresa ou da contabilidade pega esse extrato de cartão de crédito, vai lá na contabilidade ou no sistema administrativo e cadastra beneficiário por beneficiário, NIF, endereço, país. É muito raro que isso aconteça. Só que a empresa está usando o meio de pagamento de um terceiro, que é o banco, para pagar um domiciliado no exterior, e esse pagamento obrigava a declaração no Scoserve, obriga a declaração na DIRF, obriga a declaração no ECF e obriga o recolhimento de tributos. O que acontece em mais de 9 em cada 10 empresas, pelo que a gente percebeu, é que antes do Scoserve, elas ignoravam completamente essas transações. O que o Scoserve provocou? Que as empresas contratassem ou treinassem funcionários, contratassem ou desenvolvessem sistemas e processos para pegar essa fatura de cartão, pegar essa fatura invoice que está ali mencionada no cartão e declarar no Scoserve. Mas nem todo mundo se deu conta que, além de declarar no Scoserve, era necessário declarar na contabilidade, explodir isso por beneficiário, informar isso na declaração de imposto de renda retido na fonte, né? Então, a dica é, se você criou uma pessoa e um funcionário, você treinou, você desenvolveu uma ferramenta, comprou, adquiriu, integrou, melhorou a sua, para pegar essa fatura e essa invoice, fatura de cartão e essa invoice, continue com esse processo de pegar essa fatura, de pegar esse detalhamento da invoice, né? E de organizar essa informação. Quem precisa de ajuda, a gente tem sistema para fazer isso, tem gente, apoio, ferramenta, tecnologia, tem até cartão nosso aqui da WTM que a gente desenvolveu justamente para isso, para monitorar essas informações que você paga aí via cartão, até para ajudar a contabilidade, normalmente, das empresas, ok? Agora, e quem paga despesas aqui de comércio exterior, como essas aqui, por exemplo? Pouquíssimas empresas pagam essas despesas diretamente para o exterior. Pode ver que tem despesa aqui brasileira e tem despesas até em dólar, inclusive tem IOF mencionado aqui. Por que tem IOF? Porque tem, em tese, uma remessa para o exterior. Essa remessa é de quem? É do intermediário que está agindo em nome de terceiro ou é da sua empresa que está tomando o serviço? O que o Scoserve provocou? Provocou das empresas. A área de comércio exterior teve que conversar com a área fiscal, tributária, que era uma conversa que normalmente não existia, certo? Teve que ter essa comunicação. E aí as empresas se habituaram a pegar esses documentos, recibos, BLs, AWBs, documentos de comércio exterior, e organizar, analisar esse documento, ver o que é Brasil, ver o que é exterior, classificar na NBS, certo? E organizar numa planilha ou em algum sistema para depois apresentar para o governo no Scoserve. O Scoserve não tem e não vai ter mais. Mas eu faço o alerta que nem todas as empresas que passaram a declarar isso no Scoserve se deram conta que essas informações detalhadas ali, não só as em dólar, como as devidas ao exterior, elas também são objetos de declaração na DIRF,
com um bom nível de detalhamento por beneficiário, país, etc., e com menos detalhamento na ECF. São declarações anuais, né, que você tem o ano inteiro para fazer, mas que a maioria das empresas não faz, porque não faz a remessa diretamente e porque não tem retenção de IR na fonte. Mas, não vou falar hoje, mas já mostrei aqui em outras oportunidades, né, o manual aqui da DIRF, a gente explicou os campinhos da DIRF, da ECF, da futura nota eletrônica, né? Eu não vou entrar nesse mérito hoje para não tomar mais aqui o tempo de vocês, mas a gente colocou aqui o manualzinho da DIRF, mostrando todos esses serviços, frete, inclusive, como de registro aí obrigatório nessas outras declarações, como DIRF e ECF, por exemplo. Então, já que você treinou um funcionário, desenvolveu uma pessoa, melhorou seu sistema, aproveite, continue, isso é uma recomendação nossa, uma dica, né? Continue recebendo esse documento, analisando esse documento, processando ele, pedindo notas, faturas, recibos, conhecimentos de transporte e separando o que é devido ao Brasil do que é devido ao exterior, porque o que é devido ao exterior você precisa declarar na DIRF e precisa declarar na ECF, e a maioria, isso é uma informação, a maioria das empresas não apresenta essas outras obrigações acessórias. Então, quando o governo diz lá na nota do SCOSEV, olha, a gente entendeu que não precisa mais do SCOSEV, porque os dados já são apresentados para o governo. Verdade. Quando a empresa não usa cartão e quando ela não faz pagamento via terceiros, com certeza, ou quase com certeza, na maioria dos casos, essa informação já é apresentada. Mas quando é usado um meio de pagamento ou um terceiro para pagar, né, num pagamento aí indireto, aí eu faço a pergunta: como são detalhados, né, esses pagamentos aí no seu RP, no seu sistema? Os beneficiários são todos cadastrados, né, no SAP, no Oracle, né, com NIF, com país, com endereço, etc. Como é controlado esse pagamento via terceiros? Como é que é essa prestação de conta? Qual é o nível de detalhamento de documento? Qual a qualidade fiscal dos documentos apresentados? A declaração na DIRF é feita por beneficiário, na ECF ela é feita a declaração por país, por natureza de câmbio e por tipo de pagamento, se foi em reais, se foi remessa, enfim, tem lá os tipos previstos. Então, são as dicas aí, né, que a gente deixa. Eu recomendo, de novo, que vejam esse vídeo aqui que a gente fez com mais detalhamento, explicando isso, como é que a gente orientou os nossos clientes. Se você é nosso cliente, ou era, né, até alguns, claro, várias empresas deixaram simplesmente de organizar esses documentos, porque entenderam que não tem mais SCOSEV, porque elas não têm mais nada com o que se preocupar. Mas aquelas que a gente conseguiu explicar, essas decidiram manter o processo de análise de documento, de organização das informações, não mais para apresentar no SCOSEV, mas sim para apresentar na DIRF, na ECF e em algum outro sistema que venha substituir, não o SCOSEV, mas que venha a substituir as informações para usufruto daqueles mecanismos de apoio ao comércio exterior que reduzem a zero as remessas, o IR, né, sobre essas remessas. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. Tem ali o nosso contato, o WhatsApp. Recomendo principalmente dar um oi para a gente no WhatsApp, quem tiver dúvida, quem precisar de ajuda, quem precisar de ferramenta, quem precisar de treinamento, se é cliente nosso, tem direito aí a suporte. Enfim, fiquem à vontade para interagir com o nosso time, tá bom? Espero ter ajudado. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até um próximo encontro.